Olha aí, pessoal. Jones Manuel e Chico Moedas estiveram presentes no podcast Três Irmãos e deram uma entrevista. Eles falaram sobre muitas coisas e tem um pedaço aqui dessa entrevista que eu queria assistir e reagir com vocês aí, que estão sendo inseridos, né, ganhando aí essa perspectiva nova no mundo do comunismo e da mobilização política, que é um trechinho que eles falam sobre a mudança que vem de dentro. Eita, que mudança é essa? Vamos lá, então? Jones Manuel e Chico Moedas no podcast Três Irmãos, vamos lá. Coloca o que ele colocou, ele tá falando da consequência do projeto político que ele defende. E aí, pra você ter consequência do projeto político que você defende, é fundamental. Ó, eu defendo isso, para isso a gente vai ter que chegar aqui. Massa. Agora, não é... Porque essa ideia do evoluir... Isso é muito curioso, veja. Rolou um episódio essa semana com uma influenciadora. A Aline. E aí, que ela fez uma merda gigantesca, uma fala racista, elitista e por aí vai. E aí muita gente ficou me cobrando pra eu me pronunciar sobre o caso. É engraçado, né? Estranho, não, esse... Jones tem que falar... Não, mas isso da internet é muito engraçado, porque as pessoas não só cobram, como a cobrança chega assim. Por que você não falou ainda de tal caso? Como partindo do pressuposto que eu já sei, tá ligado? Que eu... E o mais legal, e o que é mais legal, às vezes o bagulho aconteceu há meia hora atrás e fala, você vai falar sobre... Você fala, rapaz do céu. Lembra quando Israel atacou o Irã? Lembra disso? Que atacou na madrugada de um domingo pra segunda? Eu recebi mensagem na caixinha, na segunda de manhã, 7:30 da manhã, falando, não vai fazer vídeo sobre Israel e Irã, não? O cara acha que nós é a Rede Globo, pô. Os caras acham que a gente é o canal... Pô, a gente é uma filial da TV Vanguarda. Não dá, né? O nosso objetivo é ser a filial da TV Vanguarda? Com certeza. E pra fazer isso, você precisa se tornar membro. Você precisa entrar no grupo de estudos aqui do Apoia-se. Ou deixar seu like. Ir lá no Farol Brasil fazer a mesma coisa. E aí? Pra onde isso vai? Entendeu? A fama subiu a cabeça, é ótimo. Tô cronicamente online, 24 horas, eu sei de tudo que tá acontecendo na internet. Enfim. Anóptico Não Jones. foi a primeira vez que aconteceu com ela. Aí, beleza, chegou a galera pra me cobrar. E aí eu comentei assim, eu falei, ó, galera, pra mim é bem óbvio que ela fez merda. Que ela teve uma postura racista, uma postura elitista. Ela fez tanta merda que ela fez o PM ter 100% de razão. Numa abordagem. Então, assim... Você conseguiu... Tô rindo de nervoso. Eu e o Chico rindo de nervoso. E fazer com que a PM tenha 100% de razão. Dizer assim, a conduta do policial foi correta. Irretocável. Porra, parabéns, assim. Só que eu comentei com as pessoas que vieram falar. E aí, veja, eu falei, ó, eu não sinto necessidade de reafirmar algo que é óbvio, porque não tem ninguém defendendo ela. E eu não me sinto necessidade de me colocar como moralmente superior. Tipo assim, pra ninguém ter dúvida... que eu acho isso errado, eu vou dizer que, inclusive, porque ela é influência, algumas pessoas me colocam influência, eu tenho que deixar claro. Falei, não, galera, eu falo do que eu acho importante pra luta de classes, pra disputa ideológica, pro debate político. A Aline teve uma postura horrível, merece ser criticada, tá sendo criticada, e é isso. É isso. Acabou. Eu não preciso estar me preocupando em, porra, eu preciso ser moralmente superior, eu preciso me colocar numa posição quase que... Porque E aí, as redes sociais, elas fortalecem isso, né? As redes sociais, elas querem pessoas que vendem uma imagem virtuosa. Perfeito. Vendem uma imagem de figura perfeita, de figura virtuosa, e vendem uma imagem perfeita tanto do ponto de vista de valores, como inclusive do ponto de vista físico, do ponto de vista corporal. A perfeição, ela vende muito nas redes sociais, né? Tá explicado meu fracasso nessa porra, mas né? Não pega tração, né? Cara, tem eu acho que esse ponto que o Jones traz, ele é muito importante, porque tem uma parada sobre as redes sociais que é interessante da gente analisar, que é a seguinte. Existe nas redes sociais uma possibilidade das pessoas todas se tornarem vitrines de si mesmas. Em uma realidade em que a gente interage com a plataforma, em que a gente interage com a rede social, né? Porque é isso, a gente não está interagindo diretamente com os perfis das pessoas, a gente está interagindo intermediado pela plataforma. E essa lógica, né, da rede social, do Instagram, do TikTok, enfim, de redes no geral,
ela vai nos jogando para um caminho de que a gente está sempre num processo de comparação um com o outro, né? Em comparação com as pessoas, em quem está falando mais, quem está fazendo mais, quem está sendo mais. É um reforço muito grande a essa ideia de uma necessidade de performance, né? Essa ideia de uma necessidade de você não só fazer as coisas, mas fazer as coisas do jeito mais profissional, do jeito mais perfeito possível, porque no final das contas, a dinâmica das redes, ela fomenta um tipo de comunicação em que a gente vai se vendendo, né? Que é essa ideia. O perfil que tem mais engajamento, que tem mais interações, que tem mais volume de circulação, é o perfil que se vende melhor, né? É o perfil que vai ter essa leitura, que pode ser essa leitura comercial, essa leitura da produção de uma imagem ideal, e que acontece muitas vezes, né? Pô, Virgínia da vida, eu acho que é o caso mais emblemático, né? E de como, ao mesmo tempo, essa lógica do engajamento, essa lógica da necessidade de estar sempre falando e sempre em voga, ela é uma característica também de como o mundo do trabalho tem se organizado nos últimos tempos, que é a partir de uma organização em que as pessoas, elas precisam se vender, elas precisam vender seus serviços, vender sua força de trabalho, elas precisam estar constantemente nesse movimento de vender uma melhor imagem de si mesma, né? Vender uma melhor imagem sobre si, sobre o que está acontecendo, sobre todas essas dinâmicas e dimensões. E aí você cria um elemento interessante que eu acho que dialoga com o que o Jones falou e que eu comentei no começo do vídeo, que é essa lógica de todo mundo está te observando. Está todo mundo vendo o que você está fazendo. Então, é uma figura meio reversa daquele panóptico Foucaultiano, né? O Michel Foucault, né? O calvo e tal. Calvo não, careca. Tinha um conceito, que era o conceito do panóptico, que não era dele, na verdade, era do Jeremy Bentham, mas ele vai utilizar, que é essa ideia de uma estrutura que olha para tudo, né? É a torre de comando que vigia tudo, que olha para todos os movimentos e todos os passos que as pessoas fazem, numa estrutura centralizada, né? Numa prisão, num hospital, numa escola e tal. E a rede social, ela vem produzindo, a meu ver, na minha opinião, né? Uma espécie de panóptico reverso. Então não existe mais a necessidade de um olhar de controle centralizado e unificado. Essa estrutura ainda existe. Essa estrutura do olhar centralizado, do olhar unificado, ela ainda existe. Mas essa dinâmica da gente estar o tempo todo interagindo um com o outro, acessando essas informações desse jeito o tempo todo, faz com que a gente crie um clima de vigilância e de observação constante entre os próprios usuários, né? Entre as próprias pessoas. E aí cria essa dinâmica de cobrança, essa dinâmica de estar presente na rede, falando dos temas, etc, etc, etc. Né? Então, tudo isso é próprio dessa dinâmica que a gente está inserido até economicamente, né, politicamente nos dias de hoje. É por isso que não vai, né? Faz parte. 10 anos. A gente continua. Não, pode. Não, mas acho que é isso. A gente não é moralmente superior a ninguém. Inclusive, essa coisa de comunistas se achar moralmente superiores, isso é muito perigoso. Muito ruim. Porque isso afasta a gente do povo. Eu ia falar, isso afasta. Né? Isso afasta a gente do povo. Porque o nosso povo é formado nas suas contradições. A gente tava falando agora do Rio de Janeiro. Porra, às vezes a galera... Essa coisa que na internet do Bostil, que virou uma moda, né? A galera falar mal do Brasil, falar mal do país e tal. Pai demais. Aí outro dia desse, tinha um desses jovens com esse negócio de Bostil, aí o jovem botou uma foto que era a galera se amontoando pra entrar no busão. E aí o brasileiro é mais educado, Bostil, não sei o quê, porque em Londres, quando chega o ônibus, tem uma filazinha e tal... Eu olhei ali, aquilo pensando, eu fiz... Meu irmão, é muito doido. E nem era uma pessoa de esquerda que tava falando isso de Bostil, mas repara essa sensação de superioridade moral. Porque, veja, as pessoas se amontoam e correm pra pegar o ônibus daquele jeito porque não tem ônibus suficiente. Porque se desde sempre o transporte funcionasse e todo mundo fosse sentado... Pô, suave. Simplesmente nunca ninguém ia correr, e quem corresse pra pegar ia virar pra isso. Quem é esse otário, assim? É doido. Quem é esse doido, tá ligado? Porque, assim, tem lugar pra todo mundo. Então as pessoas correm, se acostumaram a correr, virou uma prática em terminais de ônibus. As pessoas se amontoarem na porta, porque é isso, tá vindo aquele ônibus que vai abarrotar de gente, e o próximo ônibus sabe Deus quando.
Então eu também já corri pra pegar o ônibus quando eu fazia universidade. E é isso, ó, sai daqui. Que é isso, a gente se acostuma a fazer isso. Então, quando você bota uma olhada moralmente superior, você olha de fora, né? Sim. Você olha de fora, com aquela coisa superior, Sim. você acaba, inclusive, deixando de perceber as coisas concretas. Total. Assim, a galera corre porque é isso, porque não tem ônibus suficiente. Em Londres, o transporte funciona. Não é porque o povo é branco, não é porque vem no sangue, não é porque a educação de casa é melhor. É cultura, né? Esse é o lance que muita gente da direita fica falando, de que você tem essas outras sociedades, esses outros países, esses outros lugares em que as pessoas são civilizadas, né? As pessoas têm cultura, têm educação, e na realidade são as condições concretas, né? Tipo, o que você espera? Você espera que numa realidade em que a pessoa precisa sair correndo pra pegar ônibus, porque ela precisa sair pro trabalho, porque ela depende daquele trabalho de merda pra continuar sobrevivendo, é uma guerra de todos contra todos, né? Na realidade é isso que vai acontecer. É o início, é um processo de guerra de todos contra todos e que essa correria vai fazer parte dessa dinâmica de sobrevivência. Então, pra gente não cair nesse papo, né, enfim, achar que o problema é o brasileiro, em abstrato, né, o problema é a cultura, e não tem nada a ver com o problema de cultura, né? Não tem nada a ver com a gente pessoalizar e individualizar a questão, porque quando a gente faz isso, é aí que a gente naturaliza esses méritos. E tem muita gente de esquerda que olha, por exemplo, para um tiozinho, para o seu Zé, para Dona Maria, como senhores conservadores, como algo nessa posição, sem ter a sensibilidade de entender quais são as contradições históricas e os contextos em que aquela pessoa está inserida. Aí você vai ficar falando para quem? Vai ficar falando para si mesmo, né? Para a realidade que você olha como certa e você olha como ideal, né? É principalmente isso, ideal. Melhor, porque não precisa, objetivamente, correr. Quando no Brasil a gente deixar de precisar correr, as pessoas vão deixar de correr. Eu acho que esse lance também no moral, ele também é muito importante, assim, eu fui num podcast de um amigo que é espetacular, que é o Luca Bop também. Porra, bom demais. grande Luca, um abraço. Gente boníssima. Como é que é o... Bobismo, bom Bopismo, demais, bom bom demais. Legal Faz mesmo. um jornalismo esportivo diferente, assim. E eu acho que, assim, também uma coisa muito perigosa, assim, é que isso foge até do centro da discussão do comunista, né? Assim, quando ele fica falando desse debate moral, né? Teve um cara que falou, que eu li no comentário, assim, que eu achei pertinente o comentário do cara. Ele falou assim, mas você tá criticando, falando que não é um debate moral, mas você tá falando da morte das pessoas, que é moral, no último nível, né? Uhum. Só que eu não tô falando da morte das pessoas do nível da moralidade, eu tô falando da morte dessas pessoas, porque isso, cada vez mais no capitalismo, a gente tem menos mão de obra qualificada dentro do mercado de trabalho, e isso é como um peso pro avanço. Eu acredito que o capitalismo é um peso pro avanço da sociedade. Eu não acredito que ele é mau. Eu acredito que ele não consegue mais. E o capitalismo, que sempre foi referência do progresso técnico, do progresso tecnológico, ele não consegue mais. Ele pode até continuar conseguindo desenvolver, mas cada vez menos esse processo ele é escoado para a sociedade como um todo. E cada vez menos, eu acho que a gente vai ter um grande ponto, eu acho que a revolução acontece antes, tá? Mas eu acho que um grande ponto, assim, que poderia a coisa realmente apertar, eu acho que é com essa coisa das IAs, assim, porque, assim, vai ter um massacre nos empregos, assim, né? E isso não é novo, muitas pessoas já falaram, né? Um massacre nos empregos, uma renda universal para as pessoas, isso vai atochar demais, mano, porque a gente não tem educação de qualidade para enorme parte da população, então a gente não vai conseguir, a mão de obra simplesmente vai ficar antiquada, porque você vai ter grandes automações, você vai ter de tudo isso, e a gente vai ter a enorme maioria da população completamente deslocada do trabalho. E isso, para além do problema espiritual que é para o ser humano, você não ter uma ocupação de trabalho, porque eu acredito realmente que o trabalho bem colocado, não o trabalho no capitalismo, né? O trabalho no capitalismo é uma merda colossal, né? Mas assim, o trabalho bem colocado, ele é produto que o ser humano faz a si mesmo, né? Ele colocado no lugar certo, né? Que a gente, que é um privilégio de uma ínfima quantidade de pessoas no capitalismo, né? Um trabalho que realmente, que o ser humano se construa a si próprio, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da moral, assim, ela esconde esse caráter, na verdade, absolutamente objetivo da coisa, que é... científico, né? O capitalismo hoje não é mais capaz de desenvolver a sociedade.
Pasme, né? Assim como todas as coisas que vieram antes. As coisas que vieram antes também desenvolveram até um momento e param de desenvolver em um certo momento e tem que acontecer um novo fato. Esse novo fato sempre na história aconteceu com uma revolução e não será diferente do capitalismo. Mas você acredita Tem um ponto que é interessante que o Chico falou sobre essa questão da mão de obra, que é nem o fato da mão de obra não ser qualificada o suficiente para poder atender as demandas das IAs, né? Porque o que a gente tem hoje no Brasil é a formação de uma mão de obra qualificada no nível de mestrandos e doutorandos, de pós-docs e tudo mais, e que você não tem essa absorção aqui. Então o problema não é nem a formação técnica dessa mão de obra, mas de como o capitalismo, de como o capital, de como a burguesia vai buscar desvalorizar a força de trabalho, desvalorizar a mão de obra, para poder aumentar a sua taxa de lucro. Porque os capitalistas vão competindo pelas maiores fatias de mercado. E o Marx vai determinar um processo que se chama queda tendencial da taxa de lucro, em que ele vai demonstrar que conforme os capitalistas vão competindo, vão colocando mais estruturas, vão se apoderando de maquinário, vão se apoderando de mecanismos para aumentar a produtividade, o que vai acontecer é uma tendência à diminuição de quanto eles conseguem ter de taxa de lucro, de quanto eles conseguem ganhar. Então, para aumentar essa taxa de lucro, o capitalista ele vai ter basicamente duas opções. Ou ele vai investir mais em capital constante, né? Então ele vai comprar mais máquinas, ele vai comprar mais estrutura, ele vai comprar mais maquinário, o que para ele custaria mais, o que para ele não necessariamente haveria um ganho de longo prazo, porque outros capitalistas em um determinado momento também vão comprar esses maquinários, etc. Ou ele pode piorar as condições de trabalho. Então a introdução da máquina, né? Isso que é interessante, a introdução da máquina, ela teoricamente, né, no senso comum imediatamente, ela poderia vir como um instrumento de emancipação do trabalhador, como uma melhoria das condições de trabalho para que o trabalhador trabalhe menos, para que ele tenha a sua jornada de trabalho reduzida. Porque as tarefas que a máquina vai fazer são tarefas que vão permitir com que ele ganhe tempo. Mas, se o trabalhador tiver a sua jornada reduzida, isso significa para o capitalista uma diminuição da sua margem de lucro. Porque a margem de lucro do capitalista, onde ele ganha, está nas horas excedentes que ele extrai do trabalhador. Nas horas excedentes que ele vai explorar esse trabalho. Por isso que o debate sobre a redução da jornada de trabalho ele é tão importante. Por isso que a gente olha alguns países hoje que estão aprovando jornadas de trabalho maiores, como na Grécia, na Coreia do Sul, na Argentina se levantou essa proposta, porque é a partir desse aumento das horas trabalhadas do trabalhador, ou, portanto, de uma maior mais-valia absoluta, né? Um maior volume de mais valor, de extração de valor das horas do trabalhador, que o capitalista pode ter o aumento da sua taxa de lucro, né? Em que ele pode ter, de fato, esse processo de crescimento da margem que ele ganha. Para que a margem dele suba, é necessária que a margem do trabalhador diminua. Não é à toa que desde os anos 70, quando a gente tem o início da grande crise capitalista do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, o que a gente vê é um crescimento gigantesco da desigualdade. Um crescimento gigantesco em que o topo 1%, 0,1%, teve ganhos astronomicamente maiores, enquanto a maior parte da classe trabalhadora, sem acesso a recursos básicos, a programas sociais, a moradia popular, a alimentação, etc., vai sendo obrigada a se endividar por crédito, e esse é hoje um dos grandes problemas da classe trabalhadora, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, e também a se submeter a trabalho de pior qualidade. Então a gente tem o enfraquecimento dos sindicatos, a desindustrialização dos Estados Unidos, a desindustrialização do Brasil, o deslocamento do eixo econômico, do foco econômico para uma economia de acumulação financeira. E aí é isso, é o aumento da desigualdade galopante a partir de compra de títulos da dívida pública, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, que é a especulação imobiliária, e aí quem ganha, né, substancialmente com esses recursos é a camada da burguesia, né, tanto, aí não tem burguesia industrial, burguesia financeira, é tudo a mesma merda, entendeu? É tudo a mesma merda, os caras querem ganhar dinheiro, custe o que custar. Então você tem esse crescimento dessa fatia muito pequenininha, enquanto que a grande camada dos trabalhadores teve queda nos seus rendimentos. Então é assim que o capital faz para inverter a crise da lucratividade. Por isso que, por mais que a gente possa aprimorar a mão de obra, por mais que a gente possa aprimorar
a formação técnica, a formação educacional dos trabalhadores, isso não garante melhores condições de vida. Isso não garante melhores condições de vida necessariamente. Porque se o doutor, o mestre, estiver aqui no Brasil, na ciência, no artigo, fazendo, e muito foda, né? Fazendo um monte de coisa, se ele não tiver condições objetivas e concretas para receber um salário decente, para ter um programa de financiamento científico do governo que seja robusto, ele vai ou sair da área de produção científica e vai para uma área empresarial e tal, né? Um trabalho CLT, um trabalho regular, ou ele vai ser parte, né, do processo de brain draining, né? Olha que nome chique, né? Para a fuga de cérebros, né? Melhor do que o imperialista. Fuga de cérebros. Por quê? Porque aí uma empresa do capital... E aí olha só como tá tudo conectado. Uma empresa ou um governo de um país capitalista central em que você tem a diminuição dos investimentos, mas ainda assim melhores condições do que aqui, vai pegar essa mão de obra especializada, essa mão de obra especializada vai produzir ciência, vai aprimorar a produtividade, vai aprimorar as condições objetivas e concretas daquele país, enquanto que, no Brasil, país da periferia, as condições de trabalho e esse desenvolvimento diminuem cada vez mais. Por isso que hoje o retrato do Brasil, qual que é? O aumento da economia individualizada, o aumento da participação, né, o aprofundamento da condição de exportador de commodities, a precarização da força de trabalho. A juventude hoje não tem mais perspectiva de trabalho, de vida, como tinha há 40 anos atrás, em que você poderia ter um curso técnico e se formar metalúrgico, trabalhar com alguma área industrial e ter um padrão de vida ok, né? Um padrão de vida ok. A gente não tá falando de padrões de vida suntuosos, luxuosos, Lamborghini dourada. A gente tá falando do cara que tem uma casa, que tem um sítiozinho, que tem uma pequena propriedade, que tem alguma coisa ali. Hoje essa realidade está completamente distante da grande maioria dos trabalhadores do Brasil. Da grande maioria. Hoje qual que é o sonho da juventude? É virar coach de TikTok. É se transformar em investidor. É largar a faculdade, largar a CLT, largar as condições de trabalho, porque... Enfim, o mundo da produção de conteúdo e essas ilusões que as tigrinhas da vida vendem por aí, né? E a realidade concreta qual que é? Esse jovem vai ter acesso a empregos precários, vai virar entregador de aplicativo, vai trabalhar nessas áreas que são áreas que não tem nenhum tipo de perspectiva de crescimento. Não tem nenhum tipo de aprendizado. É só trabalho, no mínimo, para sobrevivência. Então o debate sobre isso passa necessariamente por um fortalecimento dos mecanismos de organização da classe, para que a gente possa, ao mesmo tempo, valorizar essa mão de obra, reindustrializar o Brasil e articular uma política para que essas pessoas, porque a gente não seja, enfim, né, refém dessa tecnologia, mas enquanto o capital estiver por aí, a gente precisa dar os nossos pulos. Que com o avanço da tecnologia, concentração de riqueza, a superação do capital é inevitável. Não acredito que é inevitável, não. Acredito que vai ter que, a gente vai Precisa ter que decidir fazer isso. algo. Precisa... Esse papo de inevitável aí, ó. Inevitável nossas vidas, nossos sonhos irreais. Deixar algo. por si só, Sem fazer algo não é possível. Sem fazer algo não é possível, não. Vai cair de podre, não. E sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Não, é porque alguns defendem que quando piorar muito mesmo, aí a superação do capital acontece. Não, acho que ninguém sério defende isso não, pô. Não? Não. Se deixar em inércia, vai continuar. E aí é isso. E alguns defendem piorar e até nada que muda. jogar esse jogo politicamente, participando de eleições, coisa do tipo, é você atrasar o processo. Exato. Que você Isso tá é uma jogando crítica, o jogo. É uma crítica bem forte. Você tá jogando o jogo do capital. Esse Quanto é o pior, jogo do melhor. capital. Quanto pior, melhor. Não, é o seguinte, por exemplo, o Jones, vamos usar o exemplo, nada hipotético, jamais, enfim. Você precisa de, vamos pensar, uma revolução, um líder, alguém que motive, que instigue essa massa para que essa saia da inércia, que esse primeiro movimento inicial cause uma reverberação potencial para que outras pessoas vibrem e aconteça a revolução. Sim. Isso? O Jones, por exemplo, quando ele entra para a política, a crítica é exatamente essa, é como se ele não só aliasse ao sistema, entende? Tipo assim, ó, por quê? Porque o Jones é a pessoa mais, tô colocando o Jones como exemplo, assim, que poderia fazer com que isso realmente acontecesse, né? Quando você tira ele
dessa posição aqui de líder, de pessoa revolucionária, e traz ele para essa política de cá, ele traz um certo conforto para a galera que está indignada. Vai trazer um conforto para a galera que está indignada, porque, pô, a gente conseguiu colocar alguém lá para representar de verdade, para realmente brigar pelos nossos interesses. Uma mudança, pelo menos, de esperança. Ele dá uma esperança para a galera que já estava no ponto de explodir. Ele acalma essa galera. Se ele começa a trabalhar e trabalhar bem, vamos acreditar que ele trabalha muito bem. Como o processo, a entidade, que é o capitalismo, é muito maior do que qualquer pessoa individual, ele vai ser meio que engolido por isso. Ele vai ser parte do processo. E ele vai dar... Vai virar sistema. Não vai virar sistema, ele não vai conseguir fazer tudo que precisa. Mas ele vai começar a fazer algumas coisas que são necessárias. Com essas pequenas coisas, ele não muda o cenário. Mas ele dá algum conforto, alguma tranquilidade para a galera que está embaixo. E isso tranquiliza essa galera, tornando a revolução mais distante. Porque se você está conformado, se para você tá bom, você não vai se indignar tanto, fica mais distante da briga. Tipo uma esquerda institucional, mais ou menos. Seria o que a esquerda institucional faz. Tipo... Só que muito menos. Eu acho que o Jones faria até mais. Mas aí, né? O lance não é que a pessoa entra no poder e aí tem uma... Passando da porta, você vira pelego, né? Parece um pouco essa brisa. Tipo, você vai lá... Vai entrar no parlamento, vai entrar na Câmara, vai entrar na Assembleia, aí você vai virar pelego. Não é assim, pô. A galera vira pelego porque quer. A galera vira pelego porque quer, né? Porque... Enfim. Mas é o meu medo, entendeu? De entrar lá e ser engolido. Jogar o jogo do PT também. Veja. É a crítica, entendeu? Não, eu entendo. Veja, eu vi a entrevista do Paulo Galo aqui. Tu viu essa entrevista do Galo aqui? Não vi inteira, mas vi uns pedaços muito mais. Eu tenho que ver inteira. Cara, o Galo é foda. O Galo é Entrevista polêmica, um abraço pra ele. Abraço pro Moeta também, logo ia na Guarita. E aí teve um momento que o Galo falou... o cara vem aqui no podcast de vocês, fala de revolução, não sei o que, e depois fala, vota em mim pra presidente. E tal, se fudeu, E aí, veja, a gente tem tradições diferentes no marxismo, que entendem papéis diferentes na tática eleitoral. Então, há marxistas que defendem o puro e simples boicote a todo o processo eleitoral, entendendo que é parte do processo de organizar a classe trabalhadora para a derrubada do Estado burguês, o total boicote para não legitimar nenhuma instituição do que eles chamam de velho Estado, normalmente pessoas de tradição maoísta. E tradição anarquista, que não é marxista, mas é anticapitalista, enfim, defende um boicote por princípio e a negação por princípio da institucionalidade, por princípio, mas também por estratégia, entendendo que isso fortalece uma certa deslegitimação da democracia burguesa. Ok, eu não sou maoísta, né? O PCBR vem de uma tradição marxista-leninista. E qual é a tradição marxista-leninista? A gente participa dos processos eleitorais, variando de acordo com a análise da conjuntura, entendendo que o processo eleitoral tem um papel tático em organizar a classe trabalhadora. Então, veja, é inegável que ano que vem vai ter milhões de trabalhadores e trabalhadoras que, de uma forma ou de outra, vão prestar atenção no processo eleitoral. É inegável, assim, que vão estar prestando atenção de quem é o candidato, como é que tá aqui na minha cidade, como é que tá aqui no meu estado, como é que tá os debates presidenciais. Não vai sair revolução de um processo eleitoral, do mesmo jeito que não vai sair revolução do sindicato. O Marx falava no Salário, Preço e Lucro que o sindicato é a guerra de guerrilha da classe trabalhadora contra o capital. A gente faz movimento sindical. Também não vai sair revolução de movimento estudantil. A gente faz movimento estudantil. Todos os combates que a gente tem são combates trincheiras, né? No movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de cultura. A coisa que parece mais fodida de revolucionária pra você é o quê? Uma ocupação urbana? Beleza, do caralho. É pra conseguir uma política pública. Sim. Em última instância, é pra conseguir que o governo banque uma política pública. Então, todos os combates da gente são táticos. Eu não acho que participar da institucionalidade negue o caráter revolucionário de uma proposta. A questão é como participar. Como participar. E aí, ao meu ver, tem um raciocínio meio perigoso aqui, que é um raciocínio que é assim.
Isso tá crescendo bastante. Muita gente comentando isso pra mim, que é assim, Jones, se for candidato, se eleito, vai desradicalizar. Galera Necessariamente. prevendo o futuro, né? O que a galera tá dizendo? A galera tá negando a agência, a escolha dos partidos e das lideranças políticas que desradicalizaram. Tá colocando como só se fosse na conta de uma imposição estrutural do sistema político. E não é. E não é. A galera que virou pelega porque quis. Vamos ser sinceros. O Glauber Braga agora está passando pelo enésimo processo de cassação. Para o processo de cassação ser retirado, o Arthur Lira mandou mensagem para interlocutores do Glauber, dizendo que se o Glauber pedisse desculpas a ele e parasse de falar do orçamento secreto, o Arthur Lira derrubava o processo de cassação. O Glauber falou, não. O Arthur Lira falou, eu vou caçar. O Glauber falou, pô, bora. E aí rodou o Brasil, fez movimentação em todas as capitais do país, fez greve de fome. Mas só aqui uma dúvida. O Lucas mandou, não sei, está faltando materialidade aí na fala do Jones. Como assim? Como assim, né? Porque se a gente estivesse referindo a materialidade, né, do tipo, veja bem, a gente é radical, mas não pode interferir na vida política e de como a grande política está organizada, né? Então a gente faz concessões e a gente faz esse tipo de leitura para poder tornar o nosso projeto viável, né? Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mais uma vez, isso eu falo sempre nas palestras, nos eventos que eu faço. Nenhuma grande conquista da classe trabalhadora brasileira veio do parlamento. Certo? Veio do parlamento. Nenhuma. Foi proposta pelo parlamento, foi proposta pelo Congresso Nacional. Certo? Nenhuma. Todas as conquistas estratégicas e centrais dos trabalhadores, em favor dos trabalhadores, então a gente está falando de CLT, dos direitos trabalhistas, né? A CLT é a consolidação desses direitos, e é o controle do Estado sobre essas questões também. O SUS, a reforma psiquiátrica, a educação pública, o voto para analfabetos, tudo isso foram produtos dos movimentos sociais e das articulações políticas realizadas nas ruas. Entendeu? Nas ruas. Então, a grande questão é, beleza, a gente sabe que dentro da estrutura parlamentar e da estrutura congressual existem limites postos, né? Não acha que você vai aprovar a reforma agrária com o voto do PL, com o voto do União Brasil. Não pense isso. Não pense isso. Iludido é quem pensa isso. Agora, existe uma diferença substancial entre você acreditar nisso e você entender que é fundamental que a gente esteja articulado e presente, agitando e conscientizando o povo trabalhador sobre essas propostas, para que seja criada pressão do lado de fora que faz com que esse Congresso aprove. É isso que acontece. Olha aí a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Uma proposta que ia sair e, graças às movimentações do povo nas ruas, foi revertida. E por quê? Porque a construção política se faz dentro e fora do parlamento. Então, sei lá, né? Você vê a concessão, por exemplo, enfim, né? Muita gente fala a materialidade é ver o que está acontecendo, né? Tentar se articular de acordo com o que é possível. Veja bem, esse papo ajuda a legitimar posições históricas como a posição do Guilherme Boulos ou do Marcelo Freixo, que eram pessoas muito mais avançadas há 10, 15 anos atrás e que hoje, objetivamente, não tem proposta. Não tem proposta. Não tem. Não existe uma proposta, na verdade tem proposta, mas é uma proposta insuficiente. E é uma proposta que ao mesmo tempo é insuficiente não só porque ela é reformista, né? Nem reformista mas ela joga o jogo. A gente está falando de figuras políticas que desmobilizaram a classe. Que desmobilizaram a classe. E é isso, né? É meio que essa relação dialética. A pessoa vai se tornando pelega, vai virando pelega, vai desmobilizando a classe, e aí as promessas vazias começam a acontecer. Queria lembrar, né? Porque é isso, jogar o jogo da política não é a mesma coisa que pelegar. Presta atenção. Jogar o jogo da política não é a mesma coisa que pelegar. É saber aonde onde cabe cada situação, aonde cabe cada contexto, aonde você consegue se articular de diferentes maneiras. É entender os limites do parlamento, entender os limites das ruas, é ter essa visão, né? É ter essa visão.
para depois não vir, e essa é uma questão que eu ia comentar. O grande problema dessas posições é que elas não se mostram só no parlamento. Elas se mostram no dia a dia. Elas se mostram nos circuitos de luta das ruas. É aí que a pelegação pega firme. Porque mais do que defender propostas que não resolvem os problemas da classe trabalhadora, é você ir lá, apresentar uma proposta, apresentar alguma coisa e foda-se depois. Que foi o que aconteceu na favela do Moinho. Que foi o que aconteceu com as atuações do governo federal na favela do Moinho. Os moradores do Moinho estão fazendo vigílias todos os dias para impedir a demolição das casas. E o governo federal, que o Lula foi lá, que o Boulos foi lá, para poder falar que ninguém ia ficar sem casa, que ninguém ia ficar sem moradia, tananana, não disse nada sobre isso. Não se posicionou mais. Não voltou. Isso é pelegar. Entendeu? Isso é você pegar uma promessa, pegar uma possibilidade de transformação e enterrar. E enterrar completamente. Aí depois vai reclamar que o povo não sabe votar. Aí depois vai reclamar que a classe trabalhadora foi traída por esses projetos. E não foi? E objetivamente, não foi? Como que você vai cobrar consciência e posicionamento dessas pessoas nesse contexto? Como? Se nem essa galera tá cumprindo com o que promete. Então a questão é essa. O problema não é entrar no parlamento. Não é fazer concessões. Né? A questão de pelegar não é essa. A questão de pelegar é você abandonar o eixo estratégico. E aí você pode fazer isso dentro e fora do parlamento, né? Tanto faz. Fez marcha do Rio de Janeiro pra Brasília, movimentou a sociedade, mobilizou artistas e tal. O Glauber não foi caçado. Inclusive, se for candidato à reeleição a deputado federal, vai ter tudo pra crescer o mandato e tem chance de ser o mais votado do pessoal. Sabe? Tipo, é a mesma coisa. CPI do MST. A linha do governo Lula era querer fazer uma negociação ali e tal. A linha da Sâmia e da Fernanda Melchiona foi, por exemplo, não. A gente quer fazer CPI do MST, a gente não vai fazer acordo pra CPI e acabar mais rápido, não. A gente vai pro pau. Foram pro pau e a CPI foi derrotada. E os caras passaram vergonha no confronto. Tipo assim, a galera que é pelega porque quer. Porque não tem princípio. É claro que existem certos constrangimentos estruturais a nível de manejo orçamentário. Então, o Rio de Janeiro tá quebrado. O prefeito que sentar no Rio de Janeiro vai ter problema. Porque a cidade tem um endividamento gigantesco, né? E aí envia uma boa parte da sua receita para a União, e aí existem limites. Mas, por exemplo, no caso de você ser um candidato, você modera o seu discurso porque você quer. No caso de você ser um deputado, você modera o seu discurso porque você quer. Esse negócio da galera, não, se for eleito, vai ter que virar pelego. É mentira. É mentira. E aí se naturaliza essa ideia, que todo mundo que é eleito vira um liberal de esquerda. Mas isso não é verdade. E eu acho que, inclusive, isso parece ser uma crítica à esquerda reformista, mas eu acho que isso acaba legitimando. Porque, assim, em última instância, vamos lá, gente. Fora de uma situação revolucionária, grosso modo, a gente tá fazendo reivindicação para arrancar a conquista do Estado burguês. O que é uma política de assistência estudantil? É uma política que passa pelo Estado, disputando orçamento público. O que é uma política de moradia? É uma política que passa pelo Estado, disputando fundo público. O que é você defender mais investimento para saúde? O que é você defender uma política de passe livre? Sabe? Em última instância, tudo, fora de uma situação revolucionária da luta de classes, é conflito redistributivo. É você demandar que uma parte da riqueza socialmente produzida, extraída do solo da produção, que circula e é capturada pelo Estado, volte para a gente. Além de, na própria disputa capital-trabalho, no solo da empresa e da fábrica, a gente ter salários melhores, condições de trabalho melhores. Fora da situação revolucionária, a gente tá brigando no âmbito da fábrica e do conflito redistributivo. Grosso modo é isso. Isso passa pela mediação do Estado burguês. Se a gente não tiver algumas pessoas, não é que o Estado vai deixar de ser burguês, mas se a gente não tiver algumas pessoas para fazer daquilo ali também uma trincheira de facilitar a luta, a coisa só piora. Então, assim... Só piora. Vai mudar o Congresso? Tem um Glauber Braga lá? Não. Mas é muito bom que tenha um Glauber Braga. Ruim com, pior sem, né? Essa é a síntese. Ruim com, pior sem. Vocês conseguem imaginar se não houvesse um deputado como Glauber Braga fazendo essa agitação em torno da questão do orçamento secreto do Arthur Lira?
A gente não ia ficar sabendo sobre isso. A gente não ia saber sobre isso. Eu acho que a principal função no parlamento é, para além da gente fazer essa disputa, né, pelas conquistas de dentro da estrutura do Estado, é fazer daquilo uma tribuna de agitação. Fazer aquilo de uma tribuna da exibição dos problemas. Pode ver. Esses vagabundos, Nicolas Ferreira, Lucas Pavanato, que não é nem deputado, não é vereador, mas Nicolas Ferreira, Lucas Pavanato, Gustavo Gayer, Paulo Bilinski, todo esse povo da direita, todo esse povo que surfa nas redes sociais, não faz merda nenhuma o dia inteiro. Guto Zacarias, não faz porra nenhuma o dia inteiro. Fica o dia inteiro na merda do Twitter, postando dia após dia. Faz merda nenhuma. Como que eles conseguem alcançar essa popularidade? Eles têm os mecanismos, as redes, o dinheiro, tananana, tem. Eles têm tudo isso. Eles têm acesso a essas estruturas e mecanismos. Tem. Agora, é só isso? Não. É porque se utilizam daquele lugar como um palco para poder falar, para poder ganhar essa atenção pública, essa atenção geral. Se eles conseguem fazer isso, como que um deputado de esquerda, um deputado comprometido com a classe trabalhadora, não poderia também fazer isso? Não poderia também utilizar daquele espaço para disputar essas conquistas dentro do seio do Estado burguês e também para poder agitar sobre essas questões? Entendeu? É isso que está em jogo. Né? É isso que está em jogo. O fato de alguém entrar no parlamento ou entrar em qualquer instituição da democracia burguesa não obriga a pessoa a virar pelega. Não obriga. Ela é pelega porque quer. Ela é pelega porque ela vai ver que é uma decisão que faz mais sentido e ela tá errada, né? E ela tá errada porque a história mostra que ela está errada. Porque a galera que vai para esse caminho da pelegagem, para diminuição do discurso, não consegue convencer as pessoas da direita, perde a base social e histórica que se estabeleceu dos movimentos sociais e vai ficar aí migrando de cargo em cargo, vai ficar migrando de eleição em eleição e vai fazer o quê? E aí depois faz o quê? Aí depois sai da vida política e foda-se. E foda-se, vai viver a vida, vai virar palestrante, vai fazer qualquer outra merda, sei lá. Entendeu? Aí é fácil demais. Faz muita diferença na hora de você lutar contra uma reforma administrativa. Tem um Glauber Braga, tem uma Fernanda Melchiona, tem uma Samia Bonfim, tem um Tarcísio Mota. Se não tiver, a luta fica mais difícil. Não é que se não tiver, a gente vai perder necessariamente. Não, mas é um ponto de apoio para a luta. Importante. Eu acho que falta um debate mais sério de um debate marxista-leninista sobre a institucionalidade mesmo. Porque a gente não elege ninguém porque a estrutura é desigual. É lógico que é desigual, pô. A democracia burguesa no capitalismo, Lógico, isso é mentira. mano. Não elege ninguém porque a gente faz um negócio mal feito. Total, Aí se eleger velho. vai virar pelego. Não, é mentira. A galera virou pelego porque eu acho, bem na linha do que o Chico falou, não, porque o PT se transformou, não sei se transformou não. Tá. É isso, né? É entender isso, que as bases dos programas já apontavam para esse caminho. Ó, já dei essa sugestão aqui de leitura que me abriu muitos olhos para essa questão de quando a gente olha esse processo histórico, que é o livro A Ofensiva Burguesa na Educação, do Caio Andrade, a tese de mestrado dele, de mestrado, salvo engano, em que ele faz uma análise sobre o crescimento da participação do capital privado na educação brasileira, em que se mostra que a base não foi a transformação, né, dessa linha, não é nem de uma linha revolucionária, né, mas a transformação desse reformismo para uma manutenção das coisas. Não foi isso, não foi uma transformação. Sempre foi esse projeto. Sempre foi esse projeto. Tanto que hoje o governo federal, o governo do PT, é continuador da política do governo Temer, da Ponte para o Futuro, e também do eixo estruturante, das dinâmicas estruturantes, das dinâmicas políticas e econômicas do neoliberalismo brasileiro. É aumento do agronegócio, desindustrialização, não existe perspectiva de investimento público na ciência, na tecnologia, não existe. O que você tem é contratação de empresa privada, é PPP, é reforma trabalhista. Ninguém nunca mais falou. Ninguém nunca mais falou sobre revogar a reforma trabalhista, imagina. Aí a galera inventa, né? Revogaram o teto de gastos, botaram outro. Botaram outro, que é o arcabouço fiscal.
que tem ainda mais limites, que está garroteando o Estado brasileiro. Então, assim, essa história aí não desce. Simplesmente não desce. Quando você fala aí do Agora legislativo... deixa eu ir no banheiro que eu Vai lá, preciso, vai lá. tô muito apertado. Galera, eu até ia falar sobre isso, dá like, Até ia falar sobre isso, até ia falar, vamos no banheiro. compartilha isso aqui e eu vou dar 15 mil pessoas ao vivo, Vou dar uma Robertinho. oportunidade muito grande pra você que já deu like, vê se você tá inscrito e se não tiver já se inscreve. A gente percebeu que algumas pessoas que estavam inscritas no nosso canal, não sei porquê, foram desinscritas. Não sei se vocês estão tentando boicotar a gente, porque a gente tá trazendo todo mundo aqui. E aí, já Todo que você mundo se quem? inscreveu no canal agora, Robertinho, se prepara porque a gente vai expropriar teu podcast, hein? Se prepara. se você quiser andar com uma roupa bem bacana, usar uma roupa da moda pra treinar, receber uma visita, eu uso isso aqui pra passear já, né? Tem um QR Code aí na tela da AlphaCo e se você tiver no celular tem um link. Olha já aí. entra lá, aproveita e anda bem vestido. Como está o nosso parceiro Chico Moedas aqui? Muito bem vestido, Legal. parabéns. Belíssima camiseta. Eu Essa daí da Lubrax é absurda, tá? Essa daí, nossa senhora, é uma peita lendária. Absolutamente lendária.